Bom, boa noite aí para vocês. Tô aqui tentando me conectar com a net, né? Porque realmente o sinal não tá muito bom, mas tô aqui mais perto do meu aparelho e vamos ver o que acontece, né? Então, vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Tatiana Auler e eu apresento o programa de autoconhecimento Questões do Dia a Dia. O que seria esse programa, né? Eu comecei há muito tempo atrás, já tem 2 anos, a escrever textos sobre questões variadas do dia a dia, né? E achei muito bacana porque as pessoas começaram a me escrever, a contar as suas histórias. E me perguntar, né, Tati, o que você acha disso? Né? Eu estou vivendo essa situação e situações diversas. E com isso, com essas situações que as pessoas foram me contando, eu fui me estimulando mais ainda a escrever os textos e falar sobre diversos temas. E agora eu resolvi fazer esse bate-papo ao vivo. Eu tô aqui nesse momento num lugar não muito apropriado, perto dos meus cachorros. Se algum deles aí começar a latir, sinto muito, não vou poder controlar muito esse movimento deles, tá? Mas vamos fazer da maneira que dá. Aqui é o único lugar que eu consegui essa conexão com a internet. Então, o tema de hoje são pensamentos autodestrutivos, né? São esses pensamentos que a gente tem o tempo todo que não funcionam numa construção favorável na nossa vida, né? O que acontece é que a gente começa a se viciar nesse tipo de pensamento. Quanto mais você pensa negativo sobre qualquer assunto, mais você se estimula a pensar dessa maneira. É como um vício. Eu não sei se você já se pegou assim uma determinada época pensando sempre a mesma coisa. Eu vou falar de um exemplo de uma pessoa que eu atendi. Ele tinha um vício em carro. Então, o que ele fazia? Ele ficava baixando aplicativos de carro, olhando revista de carro, tudo que ele podia ver sobre carro, ele ficava vendo. O que aconteceu é que ele começou a ficar muito viciado em olhar carro o tempo todo. Foi dando vontade nele em comprar, só que ele não podia, ele até podia porque ele tinha dinheiro para isso, mas ele não podia naquele momento porque ele ia se descapitalizar. Então, de tanto ele pensar no carro, né, na vontade de ter um carro, e de tanto ele olhar para aquilo, ele era estimulado a todo momento a sentir aquele desejo, aquela vontade de possuir aquele bem, né? Então, um estímulo, um desejo que ele tinha, quando ele observava algo do lado de fora que estimulava o desejo dele, nesse caso o exemplo do carro, mais ainda ele tinha vontade de comprar. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o pensamento ele funciona dessa maneira. Quanto mais você olha para aquilo, para uma determinada coisa, mais você estimula o seu pensamento a pensar sobre aquilo. Aí a gente está falando de pensamentos autodestrutivos, né? Como seria isso? Eu vou dizer assim, de uma maneira bem ampla. Eu gosto de dar exemplos mais didáticos, né? Para que possa se encaixar a todo mundo. Então, uma pessoa que ela pense sobre relacionamentos e acredite ali bem na alma dela que os relacionamentos eles estão fadados ao fracasso, né? Todo relacionamento é ruim. O que acontece? Existem pessoas que se relacionam super bem e existem pessoas que de fato têm relacionamentos muito tóxicos. Existem pessoas que têm uma boa comunicação, uma boa relação, existem pessoas que não se comunicam bem, né, dentro de uma relação e por isso acabam entrando em conflito. Todas as possibilidades existem. Mas se existe essa pessoa com esse tipo de pensamento, né, autodestrutivo, que acredita que que os relacionamentos estão fadados ao fracasso, o que vai acontecer? Ela vai olhar, focar nos relacionamentos fracassados, né? Por quê? Porque a nossa mente, ela vai procurando
validar aquilo que ela pensa, né? Então, eu não sei se você já disse ou se você já ouviu alguém falar a seguinte frase: viu, eu te avisei, né? Às vezes as pessoas fazem isso: viu, eu te avisei, porque elas colocam uma informação, ou seja, um determinado tipo de pensamento, e aí depois ela quer entender se aquele pensamento foi válido, ele realmente aconteceu ou não. Quando ele de fato acontece, quando ela leva uma informação destrutiva, né, um pensamento ruim, ele de fato acontece, o que fica para essa pessoa? A sensação de que ela precisa realmente pensar daquela maneira para se proteger, né? Como se os pensamentos negativos funcionassem para ela como uma fonte de proteção. E olha, quanto mais essa pessoa pensar dessa maneira, mais ela vai buscar a possibilidade ruim que uma experiência tem de acontecer. Porque você concorda assim que desculpa, caiu aqui, né? Que uma pessoa que ela pense de uma maneira muito autodestrutiva, né? Ela fique sempre focando ali numa coisa que não é boa, que não é legal, ela tá tentando se proteger, né? Ela tá tentando ver quais são as possibilidades que existem de armadilhas, né, para ela na vida, que fazem com que podem fazer com que ela escorregue e se machuque, né? Então a pessoa que ela tem esse pensamento ruim, esse pensamento de focar nas piores possibilidades que a vida tem a oferecer, é uma pessoa muito insegura e até mesmo descrente das infinitas possibilidades que existem das experiências, né? E é muito bonito quando a gente pode entender que dentro de uma mesma experiência todas as possibilidades elas são possíveis, mas uma pessoa com pensamento autodestrutivo, né, um pensamento ruim, ela vai ficar focada na parte da experiência que pode não dar certo, para que ela saiba como se proteger. E aí o que acontece também é que pode ser que essa pessoa com essa qualidade de pensamento, ela não avance, ela não se movimente na vida. Porque para se movimentar, o que é necessário? Confiar, né? É necessário que você olhe para frente e veja um bom caminho, né? Uma boa caminhada na sua vida, nas suas escolhas, nas possibilidades que existem para acontecer. Se você tem um pensamento ruim, um pensamento pessimista, onde você estiver, ou seja, a maneira que você estiver conduzindo a sua vida, mesmo que não esteja tão boa assim, você vai permanecer, por mais que você queira avançar. E por que a gente permanece? A gente permanece pelaquela palavrinha que é a zona de conforto, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas mesmo que não esteja boa a situação que a gente está vivendo, a gente acaba caindo nessa zona de conforto. O medo que a experiência seja pior é tão grande que o pouco que ela tem de bom a oferecer faz com que a pessoa fique paradinha ali e acabe não se movimentando na vida, né? Então, o pensamento ruim, né, esse pensamento autodestrutivo, ele também traz essa possibilidade, né, da pessoa que tem uma vontade enorme de avançar, de mudar a forma de viver, acabar ficando estagnada. Vou repetir para vocês que chegaram agora. A pessoa ela fica estagnada porque quando ela olha para o futuro, para a possibilidade de construir algo novo, o que ela vê? Uma pessoa que tem um pensamento destrutivo, o que ela vê? As possibilidades que não vão dar certo, né? Ao invés dela confiar e olhar para as possibilidades que vão dar certo. Aí eu não sei se você já ouviu falar, que já deve ter ouvido, porque isso é bem comum, das pessoas falarem assim: pensa positivo, pensa positivo, pensa positivo. Eu acredito assim que às vezes esse tal do pensa positivo soa como se fosse uma mágica, né? Pensa positivo que o melhor vai acontecer, pensa positivo que tudo vai caminhar, pensa positivo que as coisas vão dar certo.
Mas assim, se você tem muitas crenças impeditivas, né, crenças que são essas, né, que não acreditam que o melhor vai acontecer, não adianta muito você só ter uma frase que seja um pensamento positivo e todo o resto do seu dia você funcionar num modelo de pensamento negativo. Então é claro que é muito bom você pensar positivo, mas lembre-se, falar uma frase, uma única frase, acorda de manhã e fala, eu acredito que minha vida vai ser boa, que tudo vai melhorar, né? Então eu falei a frase que me mandaram falar, que tem a ver com pensamento positivo, eu acredito nisso. Mas se você acaba essa frase e logo depois você começa, a vida é uma porcaria, nada funciona, é tudo horrível, as coisas não são legais, não são boas pra mim, essa frasezinha pequena que você falou lá no início da sua manhã, não é que ela vai deixar de ter um sentido para você, mas ela não vai ter força para atuar dentro de você quando você tem tantos outros pensamentos que são ruins. Essa frase, que é a frase positiva, ela não vai ter força, mesmo que você acredite, que você fale, não, eu acredito, vou falar uma vez lá a minha frase, a minha oração, né? As coisas vão dar certo, vão funcionar. Se o resto do seu dia, o seu pensamento funciona de uma maneira tão negativa, tão autodestrutiva, essa frasezinha, esse momentozinho da manhã, ou de tarde, de noite, não importa, né? Que você se dedicou a pensar positivo, aqueles 2 minutinhos, eles não conseguem se sustentar dentro de você diante de todos os outros minutos e horas que você pensou de uma maneira ruim. E aí o que acontece? Falando de uma maneira energética, né? Existe a tal da lei da atração, né? Que a gente fala, pensa que você vai atrair o melhor, pensa positivo, as coisas boas acontecem. Eu vou te explicar a minha visão relacionada a isso. Eu penso da seguinte maneira, se eu chego num ambiente, tá? Tô colocando de uma maneira bem concreta para você. Se eu chego num ambiente onde as pessoas brigam, discutem, batem boca, são agressivas, né, pensam ruim, né, de uma forma horrível, a maior parte do tempo, mesmo que eu não tenha contato com essas pessoas, elas podem estar assim, sentadinhas, todo mundo quieto, sem ninguém falar nada. Se eu entro nesse ambiente, o que eu vou sentir? Eu vou sentir assim uma sensação de um ar pesado, né? A gente fala assim, tá um clima, né? Tá um clima nesse lugar, mesmo que ninguém esteja brigando, esteja em conflito, a gente sente um clima meio esquisito. Esse clima que a gente sente é a energia do lugar, né? Que é a energia das pessoas que contaminam o ambiente. Tanto é que se você entrar num outro ambiente onde as pessoas estão meditando, né, onde as pessoas estão tendo pensamentos bons, estão orando, estão felizes, a energia é outra. A sensação é de um ar até mais leve, né? Parece assim que o ar mesmo está mais leve, está mais tranquilo, dá até pra gente respirar melhor, né? Os pensamentos fluem mais, porque a qualidade de vibração é outra, não é a mesma de quem está vibrando numa frequência muito densa, né? Que tem a ver com esses pensamentos mais pessimistas, os pensamentos que não são bons, que não te levam a olhar para um lugar que seja para você evoluir na vida, e sim acabam te atrapalhando, né? E trazendo a sensação de você ficar ali aonde está, é melhor não se mexer, é melhor continuar da maneira que está. Então, pensando desse jeito, né, dessa maneira que eu dei como um exemplo, a qualidade do que você pensa, dos seus pensamentos, de fato, fazem com que você emane uma qualidade de energia, de frequência de energia. As ondas, né, as frequências de energia, quem estuda aí gosta de física quântica, né? Não estou falando de nada religioso, tá? Estou falando assim de uma maneira bem prática, didática, objetiva. As ondas, as frequências de energia, por afinidade, elas vão buscar frequências parecidas.
E se eu olhar para a Terra, né, assim, para todas as pessoas que habitam essa Terra, eu posso perceber que existem pessoas com uma frequência mais densa, outras mais ou menos, outras melhorzinhas, até as pessoas com uma energia mais sutil. Então, se eu vibro na frequência de energia densa, o que vai acontecer? Eu vou atrair para a minha vida, porque eu vou me sintonizar as experiências mais dolorosas, as experiências mais traumáticas. Porque, assim, aí é tão simples, porque é exatamente isso que você acredita. A gente só experimenta na vida aquilo que a gente acredita. Não sei se você já viu alguém falar assim: nossa, fulano é um azarado, tudo de ruim acontece com ele. Aí você vai conversar com essa pessoa, você pergunta: e aí, você acha que você tem sorte na vida? Não, desde pequeno eu sou um azarado e sempre foi assim. Então essa pessoa, ela entra na frequência de energia do azar, né? Então todas as possibilidades de acontecerem alguma coisa ruim com essa pessoa acontece. E acontece por quê? Porque ela olha para o universo e fala assim: eu acredito que é assim que seja a minha vida. Minha vida é assim, né? As coisas ruins acontecem comigo, eu não tenho sorte, né? Eu sou uma pessoa azarada. A vida é assim. Aí o universo, generoso do jeito que ele só sabe dizer sim, né? Ele sempre vai concordar com você. O universo, a energia inteligente, né, que existe aí, não sendo algo... Oi, voltei aqui, tinha dado um pause. Não sendo alguém, mas sendo uma energia, o que vai acontecer? Ela vai, na frequência, ela vai posicionar você exatamente na frequência de energia densa que você acredita, daquela experiência, daquele jeitinho que você acredita. Como, por exemplo, eu não sei aí quem está me assistindo, e se quiser fazer alguma pergunta pode fazer, a ideia aqui é que a gente bata um papo, tá? Como, por exemplo, se você olha para o seu passado, né, e vai na sua linha da vida, percebendo as suas experiências, pode ser que você encontre experiências com resultados bem parecidos. E se você volta lá na sua infância e consegue fazer esse link, né, das experiências difíceis com as suas sensações da infância, pode ser que você esteja até hoje tentando ressignificar experiências lá atrás do seu passado, só que nos dias de hoje, né? Então, um exemplo aí simples que eu posso te dar, continuando nessa... Aliás, não, vou mudar, não vou falar do relacionamento, vou falar de trabalho, tá? Porque eu acho que são dois temas aí importantes para todo mundo. Vamos supor que você teve aí uma experiência onde o seu pai ou a sua mãe trabalhavam muito, assim, demais, além da conta, não puderam estar com você na sua vida, né, de desenvolvimento, de crescimento. E ficou essa crença dentro de você que só com muito esforço a pessoa consegue ter a recompensa de ganhar o dinheiro dela, né? E mesmo assim nem é muito. Mas as coisas quando vêm para você, vêm com muito esforço, né? Então os seus pais, eles viveram essa sensação de se esforçar muito. Estou dando um exemplo. Aí quando você cresce, é natural que você acredite que a vida é assim. As coisas não vêm fácil para você, elas vêm com muito esforço. Aí é interessante porque pode ser que até exista uma possibilidade... Opa, voltei. É que eu tô no celular, estão me mandando mensagem da pausa de vez em quando, mas voltei. Pode até ser que existam possibilidades boas e que a vida te ofereça algo fácil, né? E fala assim: não, tem um emprego super legal, uma possibilidade, você vai trabalhar de casa, né? Ou vai, sei lá, viajar, porque você gosta de viajar, você vai fazer isso e aquilo, vai ser bem legal. Oi, Regina, tudo bem, querida? Vai ser bem legal, vai ser bem fácil para você na sua vida. Aí você olha para isso que essa pessoa, né, tá te oferecendo, essa possibilidade, você fala assim: mentira, não é não, não é possível, não acredito nisso, isso não vai acontecer. Né? Não, deixa isso passar, isso daí é historinha, alguma pegadinha tem aí, alguma coisa tem, deixa eu voltar pro meu caminho. E aí qual é o caminho? O caminho é o caminho do esforço. Então, a possibilidade da leveza, ela veio, de fato ela veio, mas como a crença, ela tá tão
vinculada ao esforço, né, a conquista através do esforço, que o lado bom, o lado leve, o lado prazeroso, ele não vem, o que acontece? A pessoa, né, no caso, não você em específico, mas a pessoa, ela vai deixar passar a experiência fácil e esperar chegar uma experiência que tenha mais a ver com aquilo que é, que é a sensação do esforço para conquistar aquilo que ela quer. Entenderam? Espero aí que eu esteja me fazendo entender, né? Eu sei que algumas pessoas chegam, entram e saem, né? Acabam não pegando aí o assunto de uma maneira completa, mas se tiver qualquer dúvida é só me perguntar. Então eu falei, tô com a minha cola aqui, falei da frequência vibratória, que é muito importante, né? Assim, da gente elevar a nossa frequência, ou seja, não somente pensar positivo, mas no momento do dia, né? Porque, olha, te digo de antemão, eu até julgo falar que não vai funcionar, tá? Porque se você pensa 3 minutos positivo e 10 horas negativo, a força do positivo não vai ter uma intensidade a ponto de transformar a sua energia do pensamento negativo, tá? Então até me arrisco a falar que pensar tão pouquinho positivamente, talvez você não sinta uma mudança tão grande na sua vida. O que faz muitas pessoas ficarem descrentes, né? Que até falarem que essa coisa de pensar positivo não adianta nada, né? Você pensa positivo, as coisas não acontecem, como se pensar positivo fosse ser uma mágica, né? Então pensei positivo, vai acontecer no dia seguinte. Não. Aí entra o que eu falei no início, pensar positivo é condicionar o seu pensamento de uma outra maneira. É poder estimular o seu sistema, né, de crença a funcionar a seu favor, né? Não permitindo que as crenças impeditivas estejam atuando dentro de você mais do que as crenças que funcionam de uma maneira construtiva. Tati, mas como é que eu faço isso? Tem muita gente que me faz essa pergunta no consultório, né? Chega lá, começa a fazer a terapia comigo e fala assim, numa sessão fala assim, e aí, resolveu? Né? Se tá resolvido, como é que eu faço para resolver isso? Tudo é um processo, né, gente? Não é assim uma mágica, é uma construção. Eu te pergunto... Oi, voltei. A internet hoje não tem muita coisa ajudando aqui não, a internet tá meio ruim, tô no celular, mas vamos lá. Eu te pergunto, quanto tempo na sua vida você demorou para construir tantos pensamentos ruins? Vamos voltar lá na sua infância. Na infância, normalmente, a gente tem uma visão assim mais bacana do mundo, né? O nosso pensamento lúdico, a gente acredita em princesa, em super-herói, acredita que as coisas são boas, são mágicas, são doces, são prazerosas, são coloridas. É isso que a nossa criança, ela quer experimentar do mundo, né? Ela olha para o mundo e quer ver o mundo pintado de todas as cores. Isso é muito legal da criança, só que com o tempo, os adultos que estão criando essa criança, no caso você, vão condicionando essa criança a uma determinada realidade, né? E que provavelmente essa realidade que eles condicionam é uma realidade que eles têm como experiência de vida, né? Então, o pai, a mãe, os cuidadores, eles têm experiências anteriores que criaram crenças neles que esse mundo é um mundo XYZ, né? É um mundo de uma determinada maneira. É um mundo bom, é um mundo cruel, é um mundo ruim, é um mundo que só tem gente assim, assado, né? Assim, cada um cria a sua realidade, cria a sua maneira de ver o mundo, né? O que acontece? Essa criança ali nascendo e crescendo num mundo que ela ainda está pintando colorido, os adultos vão pintando esse mundo para essa criança da maneira que o mundo deles é pintado, né? Então a crença desses cuidadores vão passando adiante para essas crianças que vão se tornando adultos com essas crenças presentes dentro delas. Então, o que eu estou falando? Que em um determinado momento da sua vida, você passou
a pensar de uma maneira que não era legal. Só que no início a gente pensa, mas não pensa, pensa, mas não pensa. Mas conforme pensa ruim e pensa bom, né? Isso que eu tô querendo dizer. Mas conforme as experiências vão acontecendo, se tem uma experiência ruim atrás da outra, o reforço do pensamento, ele vai ficando cada vez mais intenso. Então eu penso, relacionamento é fadado ao fracasso, porque os meus pais sempre me falaram isso, relação não funciona, isso daqui é só historinha, não é legal, então tá, relacionamento é fracasso. Aí eu cresço, vivo uma primeira experiência na vida que fracassou, né? Assim, não deu certo. Eu, Tatiana, acho que toda experiência dá certo, tá? Porque eu sempre percebo assim que existe um aprendizado a cada encontro, seja ele de 5 minutos ou 10 anos, tá? Mas vamos supor que para o resultado que você esperava, essa experiência, ela não funcionou, não deu certo. Aí, ponto para o pensamento que valida os relacionamentos como fadados ao fracasso. Beleza, você cresceu. Teve uma outra experiência, 3 anos, 4 anos que você namorou com uma pessoa e em um determinado momento não deu certo. Ponto para o pensamento que valida essa sensação de que os relacionamentos estão fadados ao fracasso. Se você vive mais umas 3, 4 relações que nesse tipo de julgamento, né, diante das suas expectativas, não dão certo, pronto, aí essa crença ela fica martelada e, né, fica assim tão presente na sua mente que quando você olhar para uma possibilidade de relacionamento, antes de você pensar em abrir seu coração, em falar que bom, pode funcionar, pode ser uma experiência bacana, uma relação bacana, não, o seu sistema de defesa ele já vai assim se armar inteiro, né? Ele vai falar, não é isso que eu não quero sofrer de novo. Mas você nem viveu a experiência para saber se você vai sofrer de novo. Como é que é? Você já sabe o resultado? Não tem como a gente saber o resultado, né? Então, o que a gente faz? A gente se arma por completo. Todos os pensamentos negativos, né? Os pensamentos que olham para a pior possibilidade da experiência, eles todos eles, né? Imagina como se fossem assim soldadinhos, né? Todos eles entram em estado de alerta e começam a olhar o que pode dar de ruim, o que pode dar de ruim, o que pode dar de ruim nessa relação. Aí são aquelas pessoas que arrumam defeito para tudo, né? Mal conhece a pessoa, já começa, não, mas essa pessoa pode ser assim, pode ser ruim, pode ter isso, pode ter isso, pode ter aquilo. O que é isso, né? O que a gente pode traduzir esse tipo de pensamento? Em medo, né? Na realidade, o que essa pessoa está dizendo? Não que a outra pessoa vá ser ruim, porque ela nem conhece a outra pessoa. Não que o relacionamento de fato está fadado ao fracasso, porque ela nem viveu a experiência. Não que fulano, né, a outra pessoa, vai ser uma pessoa que vai agir desse jeito ou daquele jeito. Ela não tem como saber. O que ela está querendo dizer com isso, com essas críticas ao outro? Que ela está com medo. Né? Essa pessoa está querendo dizer, eu estou com medo de abrir meu coração e me frustrar mais uma vez na vida. Eu estou com medo de acreditar e, na realidade, não ter um final que atenda às minhas expectativas. Eu estou com medo e, por isso, eu não quero viver essa experiência, porque eu tô com medo, né? Então, eu digo assim, é muito mais saudável que ao invés de você ficar pintando um mundo horroroso, né? O mundo é ruim, nada funciona, as coisas não são boas, as pessoas são más, as pessoas não são legais, nenhuma relação funciona, todo mundo só quer explorar o outro. Ao invés de você ficar pintando um mundo que não é bom, um mundo ruim, cinza, né? Que de alguma forma fica mais reforçando a sua sensação de que os seus pensamentos, né, eles estão sendo confirmados o tempo todo. Vamos assumir esse lugar dos medos, da insegurança, né, que a gente tem, que fica através desses pensamentos ruins, tentando se proteger o tempo todo, né? Então é muito mais saudável que você faça, por exemplo, um trabalho de autoconhecimento e você entenda por que você pinta um mundo tão ruim
para você, né? Por que que você, por exemplo, no caso das pessoas que têm uma baixa autoestima, por que que você olha para você mesma e só vê as piores possibilidades? Porque todos nós temos uma maneira boa de funcionar, né? O melhor que a gente tem para oferecer para o mundo e para a gente mesmo. E todos nós temos o nosso lado sombra, né? Que é o nosso lado pior, eu vou colocar assim, né? Então o que acontece é que se você olha pro espelho, né? Brincando aí com a imagem e começa a só ver o seu lado ruim, esse tipo de pensamento ele vai te afundar cada vez mais. É natural que ele te afunde, porque o tempo todo você vai ficar focando no ruim que tem em você. E você tem algo ruim. Todo mundo tem algo ruim. Só que a gente espera que a maioria das pessoas não fiquem atuando com esse lado ruim. Quando eu falo ruim, é a nossa sombra, né? Assim, a gente espera que as pessoas não manifestem mais o lado ruim delas, que todos nós temos, do que o lado bom, né? A gente espera que a maioria das pessoas manifestem o lado bom, justamente para o mundo funcionar de uma maneira mais construtiva e não destrutiva. Deixa eu ler a sua pergunta, Regina. É como se desconstruir essas crenças negativas familiares em relação à vida profissional e dinheiro. Então, Regina, essas crenças negativas familiares, existem várias formas de a gente desconstruir, né? Assim, uma das formas, eu diria que é você... Aí é um exercício que eu passo, tá? Que é você escrever sobre essas crenças, né? Que foram aí incutidas na sua mente. E na análise dessas crenças, você observar que crenças você concorda, né? Porque às vezes falam pra gente, né? O mundo é ruim e a gente vive tantas experiências ruins que a gente olha e fala assim, eu concordo com isso, né? O que minha mãe falou, o que meu pai falou, realmente é ruim. Quais as que você concorda, para que a gente separe, né? E quais as crenças que é da sua mãe, é do seu pai, que na verdade você nem concorda com aquilo, mas você fica olhando para o mundo através dos olhos deles e não através daquilo que você acredita, né? Através do seu olhar, através das experiências que você viveu. Por exemplo, eu posso ter um ótimo resultado profissional e a minha mãe não ter nem trabalhado, né? Nem o caso da minha mãe, né, Regina? Você conhece ela. Mas eu posso ter tido um ótimo resultado profissional, né? Assim, ter me construído na vida, ser independente, e a minha mãe ser uma mulher totalmente dependente do meu pai. O que acontece? Eu vou viver a minha vida olhando para ela, para minha vida, com medo de ser dependente de alguém, sendo que eu não sou. A minha vida inteira, na minha construção de adulta, né, minha construção profissional, eu sou independente, eu cuido da minha vida, da minha estrutura, eu tenho meu dinheiro, mas aqui atrás tem uma sombra, né, que é a sombra dessa crença que na realidade é da minha mãe, que a mulher ela é dependente do homem, minha mãe é incrível. E ser dependente do homem é uma coisa péssima, né? Uma coisa ruim. Aí acontece que eu fico me movimentando na vida para construir a minha independência, construo a minha independência, mas ao invés de eu relaxar e falar, calma aí, eu não tenho esse medo de depender de alguém, esse medo da minha mãe, eu fico com medo. E aí eu fico sempre olhando para a possibilidade de eu perder um emprego, de eu perder meu dinheiro, de um dia eu não conseguir me estruturar, me manter mais estruturada financeiramente, de um dia eu depender de alguém, porque essa sombra que tem a ver com a experiência que ela viveu, fica aqui atuando dentro de mim. Como desfazer essa crença? Não é mágica, né, Regina? Você sabe disso, é um processo de autoconhecimento. Mas você pode, assim, por exemplo, fechar os seus olhos, imaginar a sua mãe na sua frente e conversar com ela, imaginar, tá? Quando a gente imagina, para o nosso cérebro, ele acredita que aquilo está acontecendo naquele momento, né? Tanto que a gente tem medo do futuro, coisas que nem aconteceram, mas a gente sofre com isso, e
experiências anteriores que a gente viveu. Quando a gente pensa sobre elas, quando a gente traz essas experiências para o presente, a gente sofre também, né? Então, isso quer dizer que para nossa mente, tudo que a gente pensa, para a mente está realmente acontecendo, Então, como é que você pode desfazer uma crença que vem da sua mãe ou do seu pai? Você pode fechar os seus olhos e imaginar a sua mãe na sua frente, porque a sua mente vai entender que de fato esse diálogo está acontecendo, e conversar com ela. Vou dar um exemplo. Mãe, você teve escolhas na vida, né? Você escolheu não trabalhar, cuidar dos filhos. Eu entendo e respeito as suas escolhas, mas eu escolho viver de uma maneira diferente. Essa sensação de dependência, ela é sua, mas ela não faz parte da minha vida. Eu não dependo de ninguém. A única pessoa que eu dependo é de mim mesma. E eu também não tenho medo de depender de alguém, porque eu confio na minha estrutura e as minhas relações vão ser construídas a partir da parceria e não da dependência. Essa é a sua história, mas não é a minha história. Então, nesse momento, essa crença fica com você e eu fico com as minhas crenças. Isso seria mais ou menos aí, Regina, dentro da pergunta que você me fez, um estímulo para o seu mental a entender que o que os seus pais viveram, eu estou falando pais, mas podem ser cuidadores, né? O que os seus pais viveram, o que os seus cuidadores viveram, não precisa acontecer da mesma maneira na sua vida. A sua vida pode ser, de fato, a vida que você escolher ter para você, né? Assim, não precisa ser, oh, querida, bem-vinda, não precisa ser uma vida que os seus pais viveram ou, não é que eles desejaram, né? Mas assim, não precisa ser uma vida que eles pintaram para você, né? A gente tem direito de escolher viver aquilo que a gente quer, né? Tem tantas histórias de superação bacana, e essas pessoas que superam, elas superam através do pensamento positivo. Elas acreditam. Sabe aquelas pessoas que vêm do nada, assim, do zero, que sei lá, passam uma vida, eu no consultório, como eu atendo pessoas aí que tem umas histórias que, nossa senhora, de partir o coração, né? E são pessoas batalhadoras que acreditaram, que olharam para o lado positivo, para o lado bom da vida, e pessoas que sofreram não foi pouco não. Olha, eu já atendi gente que sofreu e não foi pouco, assim, sofreu muito, mas mesmo assim olhou para a vida e falou: eu vou ser feliz, seja o que for, qualquer barreira que estiver na minha frente, eu vou ser feliz. E essas pessoas, né, começaram a focar no lado bom da vida, no positivo, né, nas coisas, nas possibilidades boas que a vida tem para oferecer, seguiram e foram e se construíram. E de fato, assim, são pessoas que admiráveis, né, porque relações ruins, quando a gente tem na infância, faz com que a gente destrua o nosso mundo, né? No mundo do adulto. A gente fica com aquela sensação: esse mundo não é bom pra gente, né? Então são pessoas muito corajosas, que agem pelo coração, né? Que acreditam num mundo melhor, que se sentem merecedora de um mundo melhor e que vão atrás disso e conseguem conquistar aquilo que elas querem, né? Mas todo esse movimento, ele vem a partir da construção do pensamento. Então, a partir do momento assim que você desde pequeno vive experiências difíceis, se não tem nenhum cuidador, alguém que te oriente a olhar para o lado bom, é natural que você olhe sempre para o lado ruim, porque é uma medida de proteção para você, né? Assim, eu vou olhar para aquilo que pode ser ameaçador para mim, para me proteger. Não vou nem sair de casa, né? Porque enquanto existir ameaça no mundo, o que eu vou fazer lá fora? É melhor ficar aqui dentro. Então, respondendo a sua pergunta, Regina, assim, continuando... Ué, vocês não estão me vendo? Não está me vendo, Regina? Você é a única que está falando aí, cadê você? Bom, espero que vocês estejam me ouvindo aí. Alguém, por favor, dê um sinal aí que tá me ouvindo, por favor.
Só para eu saber. Bom, vou continuar aqui, não sei se vocês estão me ouvindo ou não, mas vou continuar aqui. Espero que sim, tá? Então, essas sensações da infância, né, Regina, como você me perguntou... Ah, obrigada, Ivone! Como você me perguntou... Então, Regina, volta aí. De repente, você que sumiu. Toda experiência que a gente vem, né, dentro desse mundo traumático da infância e adolescência, se não tem um adulto que possa mostrar, que possa falar que aquela experiência não necessariamente vai acontecer para toda a sua vida, né, que vai acontecer daquele jeito... Obrigada, Virgínia. Se não tem um adulto para conduzir você a olhar para outras possibilidades das experiências acontecerem, o que vai te gerar? Uma sensação, por falta de maturidade, porque, claro, você é uma criança, é um adolescente, que a vida vai funcionar daquela maneira. Porque quando a gente é criança, a gente faz... o nosso mundo ele é muito reduzido. Né? Quando a gente é criança, a gente vive ali a escola, o pai, a mãe, né? O que acontece dentro do nosso núcleo familiar... Mas e o mundo, né? E todas as possibilidades que existem quando a gente se torna adulto. Todo esse mundo para a gente poder experimentar, relacionamentos, né, diversos, pessoas diversas, escolhas, possibilidade da gente escolher, querer estar com uma pessoa, não querer estar com uma pessoa se ela nos faz mal, né? Essa liberdade que a gente tem de escolher se manter numa experiência ruim ou sair dela e buscar uma experiência boa. No mundo da criança, a sensação, Regina, dá uma olhada aí na sua internet. No mundo da criança, a sensação é de uma falta de escolha, porque esses adultos são os adultos que vão conduzindo você quando é criança, né? Então eles vão te levando, você vai meio que indo na vida conforme esses adultos, eles vão te conduzindo. Quando a gente cresce, é muito importante, né, que você olhe para a sua vida e fale, eu escolho conduzir a minha vida. Não é pensando de uma forma bem assim, uma metáfora assim, né, percebendo o mundo como se fosse o seu cuidador, né, assim, o mundo, ele não precisa mais me conduzir para um lugar que eu não quero ir. Não vai mais me conduzir. Eu escolho para onde eu quero ir. Eu escolho a experiência que eu quero viver, que eu quero manter ou que eu quero sair. Eu escolho, né? Porque a pessoa que ela tem um pensamento autodestrutivo, ela se sente muito refém, né? Assim, do mundo. Então ela fica ali esperando o pior acontecer, né? Então é como se ela parasse, fosse uma criança sem a possibilidade de escolha, olhando para o mundo e falando, o pior vai acontecer, né? O pior vai acontecer, o mundo vai me ferir, o mundo vai me agredir, o mundo não vai ser legal comigo. E olha que interessante, a criança, ela se sente muito impotente diante do mundo, né? Assim, a criança, ela não tem força para se proteger ali desse mundo quando ela é criança, porque os adultos, eles inibem muito esse potencial da criança, né? Fica quieto, não pode, você não tem direito, você é uma criança, não dão valor para as emoções da criança, né? A criança tem medo, que medo nada, esquece isso, que besteira, não é besteira, a criança está com medo, dá atenção pro medo dessa criança, eu tô triste, que triste nada, como assim? Dá atenção para a tristeza dessa criança, porque quando a gente vira adulto, a gente acha que o mundo vai ser com a gente da mesma maneira que era lá atrás, que esses cuidadores foram com a gente, né? Então o que acontece é que, bem-vinda, Regina, o que acontece é que se você olhar para o mundo a partir do olhar de um adulto, né? Acredito eu que todos estão me assistindo aí sejam adultos, você não vai ficar tão pequeno diante desse mundo. E os seus pensamentos, eles não vão precisar ficar tão no sistema de defesa, né? Pensando o que pode vir de ruim para me atacar, né? E ficar se protegendo desse ruim, se encolhendo na vida, ficando estagnado e não avançando, né? E vivendo o melhor que você pode viver. Você fica ali se sentindo impotente diante desse mundo que quem tem um pensamento mais
destrutivo, né, pinta o mundo como uma ameaça, né, e não como cuidadores. Vou continuar naquele exemplo, como se fossem os seus pais, né? Eu espero que você esteja entendendo, né? O mundo, vou repetir, a criança, quando ela tá lá na infância dela, quem apresenta o mundo para ela são os pais, né? Ou os cuidadores, para quem não teve o pai e a mãe, ou os cuidadores. À medida que as experiências vão acontecendo, esses cuidadores vão passando as experiências do mundo que eles já têm pintado para eles, para essa criança. Então essa criança vai pintando um mundo a partir da pintura desses pais. Então quando ela cresce, ela acha que o mundo é daquele jeito, que o mundo são os cuidadores dela, né, brincando aí com a nossa imaginação, né, que o mundo é o cuidador que ainda está sendo pintado de uma maneira ruim, ou seja, que vai tratar essa pessoa de uma maneira ruim, né? Quando eu digo ruim, não precisa ser uma agressão física, tá? A gente não precisa levar para o extremo, mas é de uma maneira que não é prazerosa, né? O mundo é difícil, o mundo é cruel, o mundo é ruim, as pessoas não são confiáveis, né? As pessoas não são legais, ninguém está aqui para ajudar ninguém, todo mundo é egoísta. Esse tipo de pensamento são pensamentos que fazem a gente se isolar do mundo, né? E querer viver aqui na nossa bolha, não por estar saudável vivendo na bolha, porque você pode viver na sua bolha, mas está se relacionando super bem com o mundo, tá tudo bem. E sim, por medida de proteção e defesa, tá? Então, espero aí que vocês tenham entendido esse primeiro ponto. Falei um pouquinho do... Pensar diferente e o condicionamento do pensamento. Lá atrás, se você começar voltar aí na sua linha da vida e pensar nas frases que os seus pais te diziam em relação ao mundo. Hoje mesmo uma cliente falou pra mim, como é que era? A mãe dela falava assim: atrás dessa porta é só um inferno que se vive. Eu falei, nossa, é muito forte essa sensação, né? Porque atrás da porta da casa, né, indo para a porta da rua, é só um inferno que se vive. Essa frase é uma frase que ela escutava desde criança, né? Nesse mundo é só um inferno que se vive. Então é uma mãe com um pensamento muito ruim, descrente de todas as possibilidades, né, de ajuda dentro das relações sociais e familiares, porque viveu isso na vida dela. Foi abandonada, isso é a história da mãe dessa pessoa, né? Foi abandonada pelos pais, foi criada por uma família que tratava ela super mal. Olha, para vocês terem uma ideia, essa família, a mulher foi abandonada pela mãe. A mãe foi embora, era alcoólatra, foi embora, deixou com o pai que usava drogas, que tinha uma mulher que só dava para ela comida estragada. Olha isso! Ela foi para um orfanato com 7, 8 anos de idade, esse pai, né, e a mãe largaram ela lá, ela saiu com 12 anos sem ter para onde ir. Então, meu Deus, como essa pessoa não vai se tornar um adulto que ache que o mundo não vai ser bom para ela? É claro que vai. Ela vai olhar para o mundo e vai falar assim: esse mundo não cuida de mim, né? Esse mundo só me detona. Então ela cresce, vira uma adulta e ela passa essa mensagem para essa criança, que no caso é a cliente que eu atendi. Atrás dessa porta é um inferno. Como quem está dizendo, eu sofri muito, minha filha, na minha vida, e eu só consegui sobreviver me protegendo de todas as pessoas que estão lá fora, porque essas pessoas, elas são uma ameaça para mim. Então a forma que eu tive de viver e sobreviver é me isolando. É isso que ela está querendo dizer, né? Só que quando ela fala para a filha, atrás dessa porta é um inferno, a filha vai entender o quê? Ferrou. Né? Esse mundo vai ser ruim, as pessoas vão me fazer mal, tudo vai ser ruim na minha vida, nada vai ser bom, e ela cresce com essa crença, e aí a crença faz com que ela foque nas experiências mais traumáticas. Como eu falei lá no início, para quem está me assistindo desde o início, né? Aparece a possibilidade boa de viver uma experiência legal, aí essa pessoa que tem essa crença, né, que nada funciona, ela vai olhar para essa experiência, essa possibilidade de uma experiência boa e vai falar: isso é mentira,
isso daqui não vai dar certo não, é mentira, tá muito fácil isso, tá muito bom para ser verdade, né? Aí vai deixar essa experiência passar, porque o que ela acredita é que o mundo atrás da porta é ruim, é o inferno, né? Como dizia a mãe dela. Quando a experiência difícil passar na frente dela, ela vai olhar e vai falar: ah, isso eu acredito, isso daqui é o que minha mãe dizia pra mim. Isso não é consciente, né, gente? Mas em algum lugar ela vai falar: ah, isso eu acredito, é isso daqui, né? É isso que eu tô acostumada a ouvir, que é o comum das pessoas viverem, o inferno. Aí ela vai, clac, se encaixa naquela experiência. Então, como a crença dela, os pensamentos são tão ruins, né, eles estão focados nas piores possibilidades, quando a experiência ruim passa na frente dela, ela pluf, se encaixa nela. Claro, ela se encaixa porque é aquilo que ela acredita, tá? Então, assim, vou finalizando, já estou um tempo aqui falando, né? Se alguém pensar em alguma... Vamos lá, porque eu tô no celular hoje que eu não consegui o computador, aí alguém me manda mensagem no WhatsApp e para. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta aí ao tempo, eu vou só dar uma finalizada agora, tá? Então, assim, dica, né? Como... Céu. Pronto. Como que eu mudo os meus pensamentos? Opa, calma aí, gente, desculpa. Olivia, tudo bem, querida? Que tem uma pessoa... Ela tá me mandando do WhatsApp uma mensagem atrás da outra e tá entrando. Hoje eu não consegui fazer do computador, aí tô com esse problema. Então vamos lá, vamos ver se... Agora eu acho que foi. A dica, né? Assim, Tati, como é que eu faço para mudar a qualidade dos meus pensamentos? Então, a maioria das pessoas fala assim, pensa positivo. O que eu te digo é, se for para pensar positivo, pense mais positivamente na sua vida, diante de um todo, né, do que de uma forma pessimista. Porém, dentro da realidade, tá? O pensamento positivo, ele precisa caber na sua realidade, porque não adianta você pensar positivo e não, o que você está pensando está tão fora daquilo que você acredita que não vai fazer sentido para você, né? Então, o importante é que você pense dentro da sua realidade. Então, vamos lá. Se eu... Ai, meu Deus, acho que agora foi. Se eu tô, sei lá, vivendo alguma situação que seja sei lá, eu tenho um desejo de mudar de emprego, tá? Assim, não tenho, tá? Porque eu adoro meu emprego, adoro fazer o que eu faço. Mas vamos supor que eu tenho um desejo de ter uma profissão diferente. Aí eu fico pensando positivo, né? Assim, ai não, eu quero pensar positivo, o dia eu vou conseguir mudar de emprego, eu vou conseguir mudar de emprego, eu vou conseguir mudar de emprego. Tá, mas... O pensamento positivo, ele não pode atuar em você como uma mágica. O pensamento positivo não é uma mágica. A maioria das pessoas que eu percebo utilizam do pensamento positivo como se fosse resolver a vida delas num passe de mágica. Não. Então vamos lá. Eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de emprego. Então vamos transformar isso. Eu quero muito acreditar que é possível eu mudar de emprego. Porém, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Então, eu acredito que é possível, está dentro da minha realidade, eu acredito que é possível. E se eu acredito que é possível, qual é a minha responsabilidade de fazer algo para que eu consiga conquistar aquilo que eu quero? Entendeu? Então, o pensamento positivo, sem ser um pensamento mágico, mas a sua ação, né? O movimento que você faz diante daquilo que você está querendo acreditar, né? Acreditando e querendo acreditar. Por quê? Perceba assim, se você pensa positivo, mas logo depois você mesmo desqualifica o seu pensamento. Então, vamos para um clássico, né? Eu quero muito viver um relacionamento saudável. Aí você faz a sua oração, né? Quero viver um relacionamento saudável, um relacionamento de troca, de parceria, um relacionamento bacana. Tá bom, universo? Ouviu isso? Beleza, respirou fundo, abriu os olhos, aí acabou de fazer a oração, virou pro lado, já tá, relacionamento nenhum dá certo, nada funciona, que saco, essas pessoas são todas iguais. Aí começa a jogar uma bomba em todos aqueles pensamentos positivos, então não vai funcionar, tá? Então a minha dica começa, trabalho de formiguinha. Quem pôde ler o texto que eu escrevi hoje,
né, vai perceber isso. Quem não leu, depois vai lá na minha página e lê. O trabalho é de formiguinha. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, observa a qualidade dos seus pensamentos. Porque pensamento ruim é um vício. Você pensa ruim, você aumenta o pensamento ruim, aumenta e pensa ruim, pensa ruim, pensa ruim. E isso vai aumentando até que chega uma hora que você só pensa coisa ruim na sua vida. Então a ideia é que você vá fazendo um trabalho de formiguinha, tá? Você vai acordar, você vai começar a olhar para sua casa, olhar para você, e toda vez que um pensamento ruim vier, você vai colocar outro bom no lugar, tá? Não é fácil, não é fácil, parece que é fácil, mas não é fácil. Quando você olha um pensamento ruim, você bota um outro bom no lugar. Vou dar um exemplo de hoje, o que aconteceu. Eu tenho uma filha chamada Bianca e ela fez um resuminho da provinha que ela precisa fazer na escola, né? Ela adiantou um resumo da prova que ela precisa fazer amanhã. Eu achei tão incrível, tão bonito, que até me estimulou a falar hoje, né, aqui com vocês sobre isso. Ela fez esse resuminho e dedicou, ela fez na hora do recreio, né? Ela tinha prova amanhã, então ela tem prova amanhã, e ela falou, vou adiantar o meu estudo, porque tem muita coisa para estudar, vou fazer esse resumo na hora do recreio. E fez. Teve duas amigas dela que ensinaram para ela uma forma de fazer esse resumo, e ela fez do jeito que as amigas ensinaram. Chegou no carro, a gente voltando, já quase chegando em casa, ela lembrou que esqueceu o resumo que ela tinha feito. Inicialmente, o pensamento dela, de fato, foi para frustração. Então, na hora, ela fala, caramba, não acredito, perdi meu recreio, fiz o meu resumo e não trouxe ele. Que coisa ruim, não fiquei com nada na minha cabeça, não vai ser bom, que droga, né? Perdi aquilo tudo que eu tinha feito. Eu, conversando com ela, falei, filha, presta atenção, se você fez o seu resumo, alguma informação já ficou dentro de você. Ela, não, eu nem prestei atenção direito. E ficou em silêncio. Aí passaram-se uns 2, 3 minutinhos, ela falou, achei tão legal, ela falou assim, mãe, sabe que eu acho uma coisa boa? Quando eu fiz o resumo, eu fiz do jeito delas, eu não fiz do meu jeito, eu fiz do jeito que elas estudam, e do jeito que elas estudam, não é o jeito que eu consigo decorar. Não é um jeito que eu consigo decorar. O meu jeito é escrevendo de uma maneira diferente. Então eu acho que foi até bom eu ter esquecido esse resumo. Ela falou assim, uma parte minha quis, né? Que é o processo inconsciente, né? Assim, ela não soube utilizar a palavra. Mas ela falou, acho que foi até bom, porque eu vou fazer de novo de uma maneira que eu entenda, de uma maneira que seja boa para mim. Ela tem 12 anos, tá? Eu achei super legal, né? Ela pensar desse jeito. E eu acho que é um exemplo que eu tenho para dar para vocês de colocar um pensamento positivo numa experiência ruim. Que não é, assim, o pensamento mágico, né? Não, mas tudo de bom vai acontecer. Não é isso. É pensar que se aquela experiência, ela foi ruim num determinado momento, o que tem de bom nela? Porque algum aprendizado tem. O universo não é um louco que quer te ferrar o tempo todo, né? Ele não é um maluco que tá lá, vou ferrar você, né? Você vai se dar mal na vida. Não. O universo, ele só atua, né? Ele só emana para você, o universo, ele emana todas as possibilidades. Você vai naquela que você acredita, né? Que tem a ver com essas crenças anteriores, que às vezes são crenças impeditivas, destrutivas. Então, se você puder olhar para as experiências e perceber que, de fato, toda experiência tem algo ruim, mas que também toda experiência tem algo bom, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, porque você vai poder equilibrar os dois lados da experiência. Não vai ficar apenas com um lado dela, que é a possibilidade do ruim. Tá? Então essa é a minha dica para você. Se você tem algumas frases dessa mãe ou desse pai, né, do passado, atrás dessa porta é o inferno, né, que eu falei anteriormente, né, as experiências são ruins, nada funciona, tenta ressignificar essas frases, né? Por exemplo, atrás dessa porta é o inferno, que a experiência que essa mãe... Minha cachorrinha tá aqui comigo, já tá falando pra eu parar, já. Para, Chante. Se você olha e fala, a crença da mãe é atrás dessa porta é o inferno. Você escreve, e depois você escreve uma frase que ressignifique essa. Para mim, atrás da porta, eu tenho todas as possibilidades boas de viver a minha vida. Vai ressignificando.
De tanto você transformar as frases que ficam negativas na sua mente, a sua mente ela vai começar a se viciar em pensamentos bons. E qual é a consequência disso? Para poder finalizar, a consequência é você olhar para a experiência vendo a possibilidade melhor que ela tem para te oferecer e não a pior que ela tem para te oferecer. Ô, querida, que bom! Oi, Júlio! É bom escrever, tudo bem? É bom escrever sim, tá? Então escrevam, porque quando a gente escreve, o importante de escrever é que a gente organiza o nosso pensamento. Quando a gente só pensa e não escreve ou não fala, fica tudo embolado dentro da nossa cabeça, né? Mas quando a gente pensa, quando a gente pensa e escreve, a gente organiza. E se você precisar visitar de novo esse pensamento, se ele está escrito, ele já está organizado. E aí é mais fácil assim de você poder construir novas crenças na sua vida, tá? Então, olha, eu vou ficando por aqui hoje, que eu já tô até sem voz, né? Acabei falando pra caramba. Eu vou deixar aí um link para vocês do curso que eu vou fazer dia 25 e 26, vai ser um curso de desenvolvimento da intuição. Intuição não tem a ver com adivinhação, tem a ver com a forma que você percebe o mundo, que você possa entender como o mundo funciona através da sua intuição, né? O que seria isso? Sair da sensação dos pensamentos, né? Aquele pensamento que fica te levando para um caminho que não é tão saudável e começar a sentir qual é o caminho que eu posso seguir que é bom para mim. Isso é intuição, tá? Então dia 25 e 26 eu vou fazer... Ô, querida, prazer! Eu vou fazer esse curso. Quem quiser fazer uma consulta, eu atendo por Skype, tá? Tem lá no meu site as informações da consulta que eu faço. É uma técnica de interpretação simbólica intuitiva, tá? Quem quiser tem os depoimentos lá para vocês entenderem um pouco melhor como funciona. O curso vai ser no Rio de Janeiro. Não sei onde você tá, Júlio, mas vai ser no Rio de Janeiro. Depois você olha na minha página que também tem todas as informações lá. Tá? E mais o que eu ia falar? Eu tô tentando me organizar para toda terça-feira, 8 horas, fazer esse bate-papo aqui com vocês, tá? Então, quem puder aí assistir, por favor, preparem perguntas para me ajudar, porque senão eu fico aqui 40 minutos falando sozinha, né? Assim, se vocês tiverem perguntas, vai ser legal, porque aí a gente vai ter como bater um papo e é bom que vocês me estimulam também. Tá? Então eu vou ficando por aqui, eu vou colocar esse vídeo no meu canal do YouTube, é só procurar lá, eu não sei como é que ainda faz o link, eu sou meio nova na internet também, mas eu vou botar lá no YouTube e vou deixar ele na minha página caso vocês queiram assistir, tá? Lívia, vão ter outras possibilidades, eu sempre faço esse curso, às vezes umas 4 vezes no ano, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Estou muito feliz de poder estar aqui batendo esse papo com vocês. Está funcionando, cada vez mais tem gente chegando e a gente vai continuando. Uma coisa importante. Se você quiser falar sobre um determinado assunto, manda um e-mail. Escreva para @tatianaauler.com.br. Conta a sua história, fala sobre a sua dúvida, que eu trago esse tema aqui pro ao vivo, tá? A gente bate um papo. Eu não vou falar que foi você que escreveu, não vou citar seu nome em nenhum momento, vou fazer da mesma maneira que eu faço aqui, tá? Que é falando de diversas maneiras, contando várias histórias, mas abordando o tema que você disse pra mim. Então, se você quiser escrever alguma coisa, manda lá pro e-mail, escreva para @tatianaauler.com.br. Obrigada, Virgínia. Fique atento aos pensamentos negativos. Isso aí. Tá, gente? Espero aí que vocês tenham aproveitado. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Quem puder, curte aí, tá bom? Curte aí, porque aí me ajuda a divulgar esse trabalho. Tchau!